Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Você conhece o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a coordenadora do PROEJA aqui da Uniso, a professora Beatriz Maganha. Está no ar o programa Uniso Comunidade. Olá, estamos recebendo hoje a professora Beatriz Maganha, coordenadora do PROEJA, Projeto de Educação de Jovens e Adultos. Professora Beatriz, como de praxe no nosso programa, nós vamos conhecer um pouco mais o entrevistado. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então tá bom. Vamos conhecer. A senhora é graduada em Pedagogia. Pedagogia, letras, mestrado em educação. E a senhora, antes de ser professora, ou a senhora sempre foi professora? A senhora trabalhou na FEPASA. Trabalhei na FEPASA durante 16 anos, fui professora e diretora por 10 anos. Sempre de escolas. Sempre escola. Era o Matheus Mailaschi na época? Matheus Mailaschi. Instituto Educacional Matheus Mailaschi. Como é que funcionava o Matheus Mailaschi, que sempre foi uma referência positiva para a cidade de Sorocaba? Então, o Matheus Mailaschi era a única escola de primeiro grau na época, né? Hoje a gente fala ensino fundamental, da ferrovia, né? E, inclusive, foi importante você citar, porque a história do Mailaschi está fazendo 70 anos este ano. Inclusive, teve uma mostra cultural, que eu até fui visitar, e vai ter agora, no próximo sábado, um baile, um jantar dançante em comemoração. Com professores, ex-alunos, funcionários? Todos ex-professores, ex-alunos. Está sendo muito bacana essa. Agora, o Matheus Mailaschi era uma escola, a senhora falou da ferrovia, mas só para filhos de funcionários ou aberto para a comunidade? Então, filhos e funcionário, né? Em segundo lugar, netos, e terceiro, sobrinhos. Mas sobrava muito pouco para sobrinho, né? Aí chegar para alguém da comunidade, não conseguia chegar porque lotava só com os filhos e netos. E ela não era pública, você não cobrava nada? Nada, não, era pública, não cobrava nada. Nós tínhamos na época uma APM forte e atuante, né? Nós tínhamos até alunos que recebiam gratuitamente material, uniforme. Mas há um momento em que a escola ela acaba. Porque a ferrovia acaba, ela é terceirizada e é privatizada, aliás. E a escola, como é que ficou? Isso era anos 90? 95 foi um ano de muita luta. Porque, na verdade, quando surgiu a privatização da ferrovia, a escola era a primeira coisa que seria, né, vamos dizer assim, colocada de lado. Porque a senhora era funcionária da ferrovia. Da FEPASA. Ferroviária, Tá, a senhora era ferroviária, categoria ferroviária. Ferroviária, todos os professores eram ferroviários, entendeu? Então, concursados pela ferrovia. Concursados, todos Tá. concursados. E aí a primeira coisa seria realmente a escola, o que fazer. Aí o importante naquela época foi que nós tivemos um apoio maciço dos pais e alunos. Por essa razão, a escola foi municipalizada. Então a prefeitura assumiu a escola. Isso. Mas e os professores? Então, já no ano de 96, quando entrou o professor Vande para me substituir na direção... que era funcionário do município. Que já era diretor do município. Inclusive, eu quero até abrir um parênteses, que eles foram extremamente gentis com todos, né? Então, em fevereiro de 96, eu já me afastei. Então, eu fiquei esperando, né? A senhora foi exonerada. Acabou o cargo, acabou. A empresa acabou a FEPASA, acabou tal. Não, eu fiquei no setor, porque a empresa ela não acabou tão rápido. Eu fiquei no setor de recrutamento e seleção de pessoal da empresa, esperando para fazer a demissão, né? Toda a parte administrativa foi assim. Então, eu, a vice-diretora e 2 coordenadoras.
Os professores, como já tinha começado o ano letivo, os professores e funcionários ficaram até o final do ano. Aí sobre a responsabilidade da prefeitura. Da prefeitura. A prefeitura pagava o salário. Não, a FEPASA pagava. A FEPASA pagava. Entrou a parte administrativa da prefeitura, né? E a FEPASA pagava até acontecer a rescisão, que foi no final de 96. E aí esses Com professores todos. ficaram desempregados. Uma boa parte, que foi até bonito de ver, prestou concurso no município. E hoje, por exemplo, 3 professoras da nossa época estão lá, no Mailasc. Ainda, mas agora como funcionários Como públicos funcionárias do concursados. município, isso. E a senhora? Foi para onde? Então, eu fiquei até o final do ano de 96 lá no setor de recrutamento e seleção. E depois saí e fiquei quieta um pouco. Porque esse processo, ele foi extremamente desgastante. Né? Entrou todo um processo político, uma discussão política. Então, ele foi muito desgastante. Então, eu fiquei em casa o ano de 97. Fiquei quieta. E aí, a senhora volta ativa quando? Então, aí eu voltei ativa, a convite do professor Aldo, no início de 98, para participar desse programa que nós vamos falar hoje, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos da Universidade de Sorocaba, um programa social da Uniso. Por que o programa inicialmente tinha o nome de Sorocaba e Região Sem Analfabetos? E tinha o numeral 100? 100. Porque a ideia naquele ano era iniciar o programa e erradicar o analfabetismo em Sorocaba e na região. Só que, inclusive é uma coisa até interessante, era para funcionar durante o ano de 1998. Só que os próprios alunos formandos do final de 98 impulsionaram a formação de outras salas, que seria antigamente da 5ª à 8ª série, hoje do 6º ao 9º ano. Eles impulsionaram a continuidade, eles queriam mais. E até 2004, da mesma forma em 2000, os alunos impulsionaram o ensino médio. E até 2004, nós tínhamos no programa, atendíamos alunos do ensino médio. Só que pelo fato de crescer muito, nós achamos melhor sair do ensino médio, né? Então, atendemos até 2004 e ficamos com o ensino fundamental. Então, o nosso programa hoje, ele atende de alfabetização até o 9º ano do ensino fundamental. Agora, o nome Proeja, ele nasce quando? Na verdade, a Proeja é um projeto de nível nacional, né? Então, é interessante você citar isso, porque o nome Proeja, ele surgiu em 2002, a pedido dos alunos da 2ª fase, que a gente chama, que é do 6º ao 9º ano, que mudássemos o nome. Porque, como eles recebem um certificado nosso de participação, que nós mudássemos o nome. Porque eles não se sentiam bem estando lá sem analfabetos. Aí, em conversa com o idealizador do programa, que é o professor Aldo Vanucci, ele concordou e nós mudamos para Proeja Uniso. Hoje existe um projeto a nível nacional com nome parecido, semelhante com o Proeja? Não, nós temos a AlfaSol, que é a alfabetização solidária, que já é da época do Fernando Henrique Cardoso, que inclusive foi uma ideia da sua esposa, Dona Ruth? Dona Ruth Cardoso, uma grande educadora, né? Educadora, socióloga, e que é a nível nacional. E existem outros programas, né? Como Proeja, mas por isso que nós colocamos Proeja Uniso. Agora, quando a senhora começa daí no Proeja, a senhora começa também na graduação da Uniso, quando que a senhora entra nos cursos de graduação? Começa a dar aula também na Universidade de Sorocaba? Na universidade eu comecei em 2008 a dar aula Ou seja, cursos. praticamente 10 anos depois. Entrei em 2008. Até porque eu concluí o mestrado em 2004, né? E eu entrei a partir de 2008 como professora. Hoje a senhora ministra aula para os cursos de pedagogia?
Atualmente ou não? Também. Também. E porque como eu sou formada em letras, nos outros cursos, como a disciplina texto e contexto. Aí são vários cursos que a senhora... Vários cursos. Medicina veterinária, a área de saúde, então, todos os cursos, gestão. Cada semestre a senhora pega aula em vários É. cursos. Agora, vamos voltar a falar do PROEJA aqui. Quantas cidades participam do projeto? Nós temos hoje 10 cidades e mais a Associação Círculo Operário do bairro Brigadeiro Tobias. Como é que faz para uma cidade se inscrever e ter uma curiosidade ou um estranho acontecimento que Sorocaba não participa do projeto? Então, Sorocaba, no passado, eu até procurei a prefeitura, né, a secretária de Educação da época, mas não houve interesse, porque eles já têm o projeto Alfa Vida, que é nos mesmos moldes do nosso. Já é Isso já acontece? Já acontece em Sorocaba. Então, e o que não tinha nas cidades da região. Porém, Brigadeiro Tobias tem um grupo que é atendido. Que é uma associação, é uma sala, é uma associação. Essa associação atende a comunidade, né? Então, hoje nós temos uma sala lá de pessoas da melhor idade. Agora, vou voltar aqui. Como é que uma cidade faz para se inscrever? Inclusive, nós tivemos oportunidade de participar de formaturas em outros municípios já. Sim, sim, Tietê. Foi. Então, a parceria com o PROEJA e com a Uniso é extremamente simples. O que nós pedimos é que a cidade forneça o espaço, né, para o Ministério das Aulas, que é uma escola municipal, e pague o professor, que hoje a maioria são professores da rede já, atuando no PROEJA. E a universidade, em contrapartida, faz a formação inicial e continuada do professor e fornece o material didático de apoio, que ele é atualizado através da contribuição de todos que trabalham no programa, todos os professores. E ele é distribuído gratuitamente. E esse material didático o que é? Um livro, uma apostila? É uma apostila. Que contém, na verdade, são 2 apostilas de primeira fase e uma de segunda fase. A de primeira fase nós dividimos em alfabetização até mais ou menos o final de um segundo ano. E o livro 2 da primeira fase é a partir do 3º ano até o 5º ano. E com o pessoal da segunda fase, por ser sistema supletivo e eles já terem um material da cidade, nós trabalhamos os temas transversais, que solicitado pelo MEC, que ética, moral, meio ambiente, com o professor e com os alunos. E por que não dá para erradicar o analfabetismo? Porque a gente percebe a cada ano um número expressivo de alunos nas formaturas. Eu falo isso porque eu acabo apresentando as formaturas, né? Desde o começo, a gente fala assim, olha, parece que o auditório está cada vez mais cheio. Que, por um lado, é positivo porque nós temos aí gente que tem interesse em se alfabetizar. Mas a gente não consegue erradicar. Não. E é interessante você falar isso, Fernando, porque é uma coisa também que me preocupa um pouco. E eu penso muito a respeito disso. Eu já analisei duas coisas. Primeiro, a evasão. Sabe, nós temos um índice muito alto de evasão anual. Do PROEJA ou da escola convencional? Do PROEJA. Do PROEJA. Então, gira em torno de 34% ao ano. Agora, ao mesmo tempo que esses alunos eles saem por um motivo ou por outro, eles retornam no ano seguinte, demorando até mais o processo de conclusão do curso, né? Seria um. Outra coisa que é importante frisar é que nós trabalhamos com o adulto trabalhador. Então, muitas vezes, eles não conseguem ir para a escola porque estão cansados. Por exemplo, um exemplo típico,
nós tivemos uma sala, num determinado ano, que nós paramos as aulas por 2 meses para a colheita de laranja. Ou Nós seja, aquele paramos. grupo era trabalhador rural e não dava para eles fazerem aula porque não aguentavam. Porque eles saem às 4 horas da manhã de casa e eles retornam às 6 horas da tarde. Quer dizer, para Então, depois ir para a escola, ficar até às 10 da noite. Até às 10 da noite não tinha condições. Aí nós achamos por bem, logicamente, conversando com a secretária de Educação, a coordenadora do município, nós achamos por bem parar e continuar depois a colheita. Então, esse perfil desse aluno é que, de repente, quando ele sai, ele volta, mas ele sempre tem interesse em aprender. Sempre, ele tem o interesse. Agora, por que ele vem fazer esse curso, professora? Em que momento da vida, por que circunstâncias da vida, a senhora deve ter milhares de histórias, ele deixou de fazer no tempo hábil convencional? Entrou na escola com 6, 7 anos, terminou o ensino fundamental com 12, entrou no ensino, aí no ensino médio com 14, enfim, e terminou esse ensino médio com 16, 17 anos. É interessante, porque realmente nós temos, vamos dizer assim, 3 divisões. Nós temos as pessoas com mais idade que na infância, culturalmente, o pai não deixava estudar por ser mulher. Depois casou, o marido não deixava estudar, e inclusive nós ouvimos isso no sábado, né? Um dos contos falava justamente sobre isso. Nós temos os adultos, que em sua maioria também a história é a mesma, moravam numa comunidade rural, o sítio longe da escola, tinham que ajudar o pai lá na lavoura. Os mais jovens, né, que nós estamos recebendo muitos jovens também hoje, acabam não sendo alfabetizados na idade e tempo certos, e nós podemos falar que são dos excluídos do ensino regular. Porque eles vão sendo promovidos mesmo não alfabetizados. Né? E uma hora eles percebem que precisam voltar e ser alfabetizados. Por mais que, entre aspas, estejam aí regularmente concluintes do ensino médio, por exemplo. Nós tivemos um ano aqui, inclusive eu fui orientadora dessa aluna de pedagogia, nós fizemos uma interferência numa escola estadual, que nós tivemos 14 alunos que estavam 6º ano, 7º ano, 9º ano, mas não estavam, ou não estavam bem alfabetizados, ou eles não conseguiam interpretar textos mais densos, que a série ano exige. E essa aluna de pedagogia, nós fizemos um trabalho muito importante e foi interessante o resultado. Dos 14, 6 nós conseguimos incluir na série ano que estavam cursando, né? Que era pouca coisa. E o que foi observado, que eu acho que é uma coisa que o educador hoje ele tem que observar. Um dos alunos, ele não conseguia acompanhar porque ele ficava extremamente cansado, porque ele era o esteio da família. Nós estamos falando de um menino de 13 anos. Né? Então, cansado. Porque a hora que ele saía da escola, ele ia vender embalagem para poder levar o leite para a mãe e para os irmãos menores. E um outro caso que também me chamou a atenção, uma menina que tinha todo mês hemorragia, então ela estava anêmica. Né? Mas não houve, então ela não conseguia acompanhar a aula. Então são coisas, são detalhes que eu acho que a gente tem que olhar nesse dia a dia da escola. Né? Nós não podemos, hoje, nós não podemos só nos preocupar com a parte pedagógica, nós temos que ver essa parte da saúde. E com o auxílio da escola e dos pais, porque eu os chamei lá para conversar, nós conseguimos fazer essa inserção. Então é uma coisa simples e não levou muito tempo. Né? Eu acho que a escola hoje merecia ter esse olhar mais, sabe, mais detalhado para a parte social, né? Que nós sabemos que hoje é uma realidade aqui.
Agora, com relação à idade, todas as idades aparecem. A senhora lembra do aluno mais velho, esse perfil desse aluno mais velho, dentro dessa contextualização do ProEja? Aliás, quantos alunos já participaram do ProEja? 28 mil 28 mil e alunos. poucos, Mas aí tem uma conta que é 28 mil matriculados, não necessariamente 28 mil formados, não é isso? Não, porque essa evasão. Então, não foi nem a evasão. É que nos primeiros anos do ProEja, e até nós adaptarmos a segunda fase, né, os alunos faziam a prova do Estado, que é o INSEJA, né, junto com a Secretaria do Estado de São Paulo, os de segunda fase e os do ensino médio, e não retornavam para eu poder contabilizar. Então, eu não tenho esses números comigo. Foram muitos anos. Então, acredito que seja essa a diferença. Então, eu tenho, efetivamente, os de primeira fase nosso, que é o 5º ano, né, esse dá para controlar, e um ano só que eu consegui, através de parceria com o INEP, as próprias professoras aplicarem a prova para os nossos alunos. Então, eu consegui o número, mas é só. Eles não retornavam, eles pegavam o certificado. Então, até vale a gente explicar, porque assim, não basta ele concluir o ProEja, receber o diploma ou certificado na formatura que acontece na Uniso, para que ele possa, inclusive, apresentar isso como documento, quer seja num currículo ou para ele dar prosseguimento nos estudos, porque nós já sabemos, inclusive tem gente que seguiu aí até nível universitário, mas este certificado que ele recebe do ProEja não é documento para que ele continue os estudos. O que é daí o ENSEJA? O aluno hoje ele recebe um certificado oficial da cidade, do município. É emitido pela Secretaria de Educação. a Secretaria de Educação Municipal, na escola que ele estuda. Isso tem uma validade como um documento oficial. Oficial. Nosso, ele recebe um certificado de participação. O INSEJA... Que é esse momento festivo da formatura dentro da Uniso, é isso? Tá. O INSEJA, que pertence ao INEP, né, ele aplica anualmente a prova vamos dizer assim, porque ele entende que o adulto às vezes não consegue, que nós estamos até conversando sobre isso, frequentar. Então, ele oferece essa prova anual para ele concluir o ensino fundamental e, no caso do ensino médio, é feito através do Enem. E aí ele vai e recebe o certificado de conclusão, né? Mas muitos alunos preferem, e já me falaram isso, participar daquele processo de aprendizagem dentro da sala de aula, numa troca. Então, muitos preferem não fazer e frequentar, né? Mas o INSEJA é isso. Agora, ele eu falei da idade, a gente acabou saindo dessa questão. Qual o aluno mais velho que a senhora lembre, uma história bonita desse aluno mais velho, ou outras histórias que tenham acontecido? Olha, nós tivemos um aluno mais velho de Araçoiaba da Serra, que ele fez uma redação, uma produção de texto na avaliação, tão interessante, que nós acabamos, e foi o nosso aluno mais velho, 87 anos. 87. Que nós fizemos até uma homenagem, nós estávamos ainda lá no seminário, nós fizemos até uma homenagem a ele. Nós temos também uma poetisa, que se formou já há uns 3 ou 4 anos, que também foi a nossa aluna mais velha, 86 anos. Me chamou a atenção também, numa formatura, a primeira-dama de um município, né? Ou seja, o prefeito da cidade estava prestigiando e a primeira-dama estava se alfabetizando, é isso? Isso. Ela se formou, inclusive ela prosseguiu estudos, porque a cidade ofereceu, e ela concluiu o ensino fundamental e começou com a gente.
Agora, de alunos que eventualmente entraram em faculdade, a senhora tem alguma história? Lógico que a gente tem um número reduzido, mas existe um retorno? Eles contam para os professores, eles contam para os coordenadores? Olha, vamos dizer assim, os casos que eu soube é de uma aluna que foi nossa aluna aqui na Uniso, se formou em pedagogia. Nós tivemos também uma aluna de Araçoiaba que se formou assistente social e foi embora para o Sul. Então, nós temos sim, eles só não retornam para nos contar, mas nós temos sim, porque eu fico sabendo das histórias, né? Falam, você lembra daquele aluno que era aluno da professora? Entendeu? Então, me contam. Então, o que eu sei de efetivo são essas duas. E tudo isso está também contado em livros, já são 3 livros publicados pelo Proeja da Uniso. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, após o intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade, recebendo hoje a professora Beatriz Maganha, ela que é coordenadora do Programa de Educação de Jovens e Adultos, que é coordenado pela Uniso, desenvolvido, na verdade, pela Uniso. E esse programa atende inúmeras cidades da região e já passaram pelo programa mais de 28 mil alunos. E aí tem uma conta que a gente estava tentando explicar. 28 mil alunos, porém 5 mil formandos, não é isso, professora? Há uma evasão no meio do caminho, Também. Muitos não voltam, né, nesse processo. Agora, dessas histórias todas, das cidades que são atendidas ao Uniso, há comunidades, que eu lembro uma vez que a senhora contou, de uma comunidade, não sei se é de Araçoiaba da Serra, que os alunos tinham aula à luz de lampião. Ou seja, estamos falando de Sorocaba, São Paulo, das regiões mais ricas do planeta, e aí na cidade da região para ter aula de alfabetização à luz de lampião. Isso é interessante citar, porque foi um caso que eu até aquele momento eu não tinha, vamos dizer assim, uma noção da abrangência que seria o programa. Quando eu cheguei para uma visita a uma comunidade rural de Araçoiaba da Serra, eu fiquei uns 10 minutos no carro antes de descer, porque a cena era 6 alunos sob, né, uma estufa desativada, sem lateral, sem forro. O mês era junho. Frio. E um sítio, isso? Sítio, né? Estrada de terra, sítio. E quem segurava a lousa era o filho da professora. Segurava a lousa? A lousa. Não tinha onde afixar a lousa? E você falou corretamente, a lousa era o lampião. E nós estávamos num sítio, né? Então, realmente eu precisei tomar um fôlego para descer. Quer dizer que não é um país subdesenvolvido da África, Não. não é uma comunidade carente do Nordeste, não, é aqui, Aqui. do lado de Sorocaba. Tudo bem que este era o ano de 1998, o programa estava em seu início. Duas coisas me impressionaram, né? A alegria da professora e a felicidade dos alunos em estar aprendendo. Inclusive, uma delas me falou que o sonho dela seria se formar e fazer um curso de Direito. Ela queria ser advogada. Lógico que depois disso, com a nossa interferência, essa sala passou para uma escola municipal. Né? Mínima de estrutura. Com mínima, Carteira, lousa, banheiro. sabe? Então, passou para uma escola municipal e foi
através, vamos dizer, dessas experiências que nós estamos vivenciando nesse começo, nesse início, que a partir de 2001 nós começamos a fechar parceria com as cidades, porque até então os professores eram voluntários, né? Inclusive no primeiro ano, voluntários das pastorais, da campanha da fraternidade. E foi tema da campanha da fraternidade. Que foi tema Educação e Fraternidade, né, o primeiro ano. Muitos continuaram, né, voluntários no decorrer dos anos, mas a partir de 2001 eu fechei a primeira parceria com a cidade de Araçoiaba da Serra, com o prefeito eleito na ocasião. Justamente para evitar, né? Aí você já tem o apoio à infraestrutura do poder público, que é o mínimo, né? E aí, mais homens ou mais mulheres nessa contabilidade? Mais mulheres. Mais mulheres? Mais mulheres. Que é aquela história que a senhora disse no começo, que não tiveram a oportunidade lá atrás de estudar porque a família não deixava, o pai não permitia, precisava trabalhar logo cedo na roça, enfim. Ou casava muito jovem. Casava jovem, eu também, o marido não permitia. E muitas delas casaram com 14, 15 Sim, anos. Muito jovens. E aí os filhos que estimulavam depois, né? Isso, os filhos estimulam. É muito, muito bacana da gente perceber isso, entendeu? Ah, minha filha, inclusive nós ouvimos isso no sábado, minha filha pediu, falou, mãe, volta a estudar, é o seu sonho. E é um barato que muitas vezes o objetivo deles é trocar carta com a família. Né? Agora, lógico que estamos na geração da internet, eles até têm acesso à informática, mas num momento ou outro era trocar carta, escrever receita, ler receita, né? Porque o que para muitos é o comum, tantas gramas no tal de coisa, tantos ml de tal coisa, mistura, bate tantos minutos, eles não têm a menor noção de ler um texto de uma receita. De uma receita, não tem. Eles fazem, as mulheres, né, que frequentam, são excelentes cozinheiras, mas fazem tudo de cabeça. Né? Elas gravaram. Né? Inclusive, uma das atividades, uma das aulas que eu acho muito importante, vejo como muito importante, é a visita ao supermercado. Próximo, no bairro, primeiro para cotar preço, perceber o preço, né? Ler a validade, conhecer os produtos. Lembra, acessórios no mercado, eu lembro que eu participei conversando com uma pessoa que estava presa, um homem que estava preso, ele era analfabeto e o filho pediu um pacote desses cereais que vinha numa caixa, porque ele tinha visto na televisão que tinha lá o desenho daquele bicho, e aí misturava o cereal com leite, e o menino estava doente porque queria comer o cereal que mostrava na televisão. E ele foi, mas analfabeto, e homem, então ele achou que ele não precisava pedir ajuda para ninguém, foi procurar nas caixas das gôndolas do supermercado, achou uma caixa colorida, semelhante à que ele viu também na televisão que o menino queria, levou para casa. Ao abrir a caixa e misturar no leite para o moleque, era sabão em pó. Aí, logicamente, que não ia servir para a criança, e ele voltou ao supermercado com essa caixa de sabão em pó, tentou explicar para o dono do supermercado que ele pegou errado, que ele queria uma caixa de sucrilhos. O dono do supermercado também não ia fazer a troca, porque a caixa estava aberta. Houve uma discussão, dessa discussão, que obviamente não se admite violência, mas esse senhor perdeu a cabeça e matou o dono do supermercado. Tá? Essa foi a tragédia final de toda essa história. Por quê? Ele era analfabeto, ele só queria comprar uma caixa de sucrilhos e levou para casa uma caixa de sabão em pó. Enfim, são histórias que chegam ao extremo, professora, mas que são da nossa realidade aqui de Sorocaba e região. Inclusive, muitos alunos me contaram que eles estavam felizes porque eles conseguiam ler o ônibus. O itinerário do ônibus. Que muitos deles tomaram o ônibus errado,
Às vezes até quando pergunto, alguns perguntam, mas existe uma vergonha de falar que é analfabeto, né? Então, eles ficam sem, vamos dizer, autonomia, né? Numa sociedade letrada. Eles ficam sem autonomia em uma sociedade letrada, infelizmente. Eles têm que ter esse conhecimento, faz parte. E quais são as disciplinas que se ministram? Não é só aprender a desenhar as letras. Não. O que se ensina e quanto tempo demora para, por exemplo, o ensino fundamental? A conclusão do ensino fundamental. Vamos dividir o ensino fundamental que nem nós dividimos lá. A primeira fase, né, que é a alfabetização ao 5º ano, e a segunda fase. A segunda fase, o ritmo ele é semestral. Então, eles fazem, cada 6 meses, eles fazem 1 ano, né? Então, o tempo para terminar a segunda fase, 2 anos. Do 5º ao 9º ano. Do 6º ao 9º ano. 6º ao 9º ano. 6º ao 9º ano. Os de primeira fase, depende do conhecimento que eles já têm. Porque os professores do PROEJA, eles trabalham a partir do conhecimento do aluno. Então, nós temos desde o analfabeto absoluto, que nunca pegou numa caneta, não conhece as letras, até alunos que frequentaram no passado um 1º ano, um 2º ano, né? Então, as nossas salas, os alunos, cada qual está num momento. E o professor trabalha esse momento. Por essa razão que as nossas salas não são lotadas, principalmente as da primeira fase. Nós permitimos no máximo 20 alunos, justamente para que o professor tenha condições de dar uma atenção, entendeu, especial para cada um deles. Eles se ajudam? Eles se ajudam. Nós temos também muito trabalho em grupo, né, trabalho de arte, e eles se ajudam sim, é interessante, eles se ajudam, formam grupos, né, para formar palavras. E aí eu falei, o que é ministrado? Por exemplo, nesse momento da alfabetização, é a língua portuguesa, Sim. Matemática. Matemática, as 4 operações inseridas em situação problema. A língua portuguesa, nós trabalhamos toda a parte de ortografia, o uso correto das palavras, textos, inclusive quando eles passam para a segunda apostila, são textos mais densos, né? E na segunda apostila nós temos também história, nós temos ciências, geografia, física e política, né? Porque a ideia é que esse aluno ou aluna, se ele assim o quiser, ele prossiga estudos. Mas vamos supor que ele não queira mais, ele vai parar, ele vai aprender a ler, escrever, fazer as 4 operações e vai parar. Mas ele vai parar preparado, entendeu? Com temas profundos, políticos, ele vai ter essa leitura cidadã, né? Porque a gente não para só na alfabetização, a gente continua. Nós falamos também dos livros que já foram editados, mas antes de falar dos livros, eu acho que vem acontecendo recentemente, eu gostaria que a senhora explicasse, uma novidade do perfil do aluno do PROEJA, que agora são imigrantes, ou seja, pessoas que estão entrando no Brasil, muitos deles refugiados, que estão tendo a oportunidade ou a necessidade de aprender o português. Na última formatura, nós tivemos uma senhora da Síria, aliás, vários da Síria, e ela estava com a burca, né? Então chamou a atenção, obviamente, de todo mundo por aquela indumentária dela. Inclusive, as pessoas não podem cumprimentá-la, pegar na mão,
dá o toque físico, como nós somos entusiastas, pegamos a mão, abraçamos, beijamos. Com ela não, até eu lembro que alguém foi dar a mão para ela, ela pôs a mão embaixo da burca para esticar a mão, ou seja, pegava pelo tecido, né? Isso. Como é que isso vem acontecendo e como é que o professor, de repente, tem um estrangeiro dentro de uma sala de aula? Mesmo sendo estrangeiro, quer dizer, qual é a ideia? Ele quer aprender a nossa língua, né? No caso da Laila, que foi a aluna que você citou, ela já morou no Brasil, né? Depois ela voltou para a Jordânia, para Amman, e retornou ao Brasil. Então, ela já tinha um conhecimento da língua. O que ela quis, né, e acredito que ela vai prosseguir estudos lá na cidade, é realmente aprender a escrita, né? Então, mas funciona da mesma forma, porque nós temos que partir do princípio... Ela já fala português, né? Já fala. Nós temos que partir do princípio que eles desconhecem. Nós temos também uma aluna chinesa em outra cidade. Chinesa? Chinesa. Que também é o mesmo motivo, querem aprender a escrever, né? Já falam um pouco a língua portuguesa, mas querem aprender a escrever, ler. Sorocaba está com um grupo muito grande de haitianos, mas o Proeja não atende esse pessoal de Sorocaba, né? Não, não atendemos. E deve existir alguém que deve estar atendendo eles. Eu não sei te falar, eu acredito que sim. Agora, com relação aos livros, já são 3 livros publicados. Gostaria que a senhora falasse de cada um deles e quando é que surgiu o motivo, o porquê da necessidade de fazer um livro. Bom, o primeiro livro foi História, Teoria e Prática na Educação de Jovens e Adultos, porque a equipe pedagógica quis partilhar a experiência, né, com os outros professores. Ele foi lançado em 2010. E serve de referência, inclusive, bibliográfica hoje, Sim. nos cursos de pedagogia. Sim. Lembrando que são quantos professores e quais os nomes deles? Dessa equipe? A nossa equipe, né? Equipe Uniso, né? A equipe Uniso. A coordenação, Antônio Jorge Funes, Mariângela Brusaferro, Márcia Aparecida Luna Rodrigues Germano e a Márcia Branco de Camargo. São funcionários da Uniso também, funcionários da Uniso, né? E nós formamos a equipe pedagógica, nós somos em 5. E a ideia, em 2010, foi justamente partilhar a nossa experiência e as nossas descobertas. Porque, na verdade, dos 5 autores desse livro, 4 tinham acabado de concluir o mestrado em educação. Consequentemente, usaram também Usamos, do Proeja para isso, o mestrado. Para o mestrado. Então, nós fizemos essa pesquisa, né, e compartilhamos nesse livro. O segundo livro foi em 2013, e a intenção na época foi dar voz ao educando, jovem e adulto trabalhador. Nós utilizamos, na ocasião, a linguagem poética, que consta no nosso material, mas, nesse ano especificamente, como nós tínhamos esse objetivo, ela foi trabalhada com mais minúcias, né? E os alunos, mesmo os analfabetos, eles transmitiram oralmente à professora e nós tivemos o segundo livro, que foi Percepções da Vida em Poesia. E o terceiro livro, que é esse que foi lançado agora... Esse é o último livro, né? Esse é o último livro, que é Contos e Emoções. E nós pedimos a eles, e é interessante, que partilhassem um momento, né? Todos os alunos que quiseram participar, participaram. Então, nós temos neste livro tanto momentos vividos, né, tristes, como momentos de grande alegria, como contos de fadas, que eu achei extremamente interessante. Então, mas assim, nós nós demos total liberdade, porque eu acho que a gente não pode colocar freio à criação, né?
E temos também alunos, neste caso, neste livro, que transmitiram também oralmente a professora, porque ainda não estão alfabetizados, eles não conseguem escrever ainda, né? Mas Aí participaram. eles vão contando e Eles a vão professora... contando a história e a professora, depois, é interessante porque depois a professora pede que eles coloquem com a própria letra, né? Mas ela manda a cópia que ela fez, né? Então eu tenho tudo guardado. E aí esses livros são publicados e eles ficam à disposição da comunidade, Sim. onde eu acho o livro para comprar, quer seja a primeira versão sobre a história do Proeja, se você é aluno do curso de Pedagogia, do curso de Letras, alguma licenciatura e quer saber sobre o programa de alfabetização da Uniso, que vai completar 20 anos agora em março de 2018, onde ele encontra o livro? Olha, nós fizemos os três livros, nós fizemos uma edição limitada e distribuímos gratuitamente, onde a pessoa pode achar, seria nas nossas bibliotecas, tanto aqui na cidade universitária, quanto no Trujillo, que tem exemplares, mas foi só uma edição. Uma tiragem limitada. É, limitada, distribuímos aos alunos, autores, todos eles, né? Distribuímos também o primeiro e o segundo com as universidades, algumas universidades do país, né? Nós enviamos para ter como... Ele tem uma versão online ou não? Não, interessante não. Podemos disponibilizá-lo, por que não, né? Por que não? É Tá. uma boa ideia. Tá. Transformá-lo num e-book aí e disponibilizar para a comunidade. Para a comunidade, com certeza. A ideia é essa, porque nenhum dos livros, Não é vendido, enfim. Não é vendido. Os autores não visam lucro com esses livros. Não, a intenção não é essa, né? Professora Beatriz, quem quiser conversar com a senhora, bater um papo, convidá-la para uma palestra, saber um pouco mais, quer ser voluntário do programa, quer trazer o programa para uma comunidade, como é que faz? Então, hoje no programa, no Proeja, nós não temos mais voluntários, né? Nós podemos, tem duas formas, ou fechar com a cidade, e a cidade paga o professor, ou se for uma comunidade, no caso da associação Círculo Operário, nós disponibilizamos uma estagiária nossa, né, remunerada. Aí é o Uniso que banca isso? Não, a comunidade. Banca a estagiária. Né? Nós arrumamos uma estagiária nossa, ou do curso de Letras, ou do curso de Pedagogia, uma das licenciaturas, que vai dar aula sobre nossa orientação para essa comunidade, mas essa estagiária será paga. Pela comunidade. Pela comunidade. Ela pode, por exemplo, que é interessante, isso que é interessante de estágio, faz toda uma documentação com a Uniso, entendeu? Mas tem que ser pago. E as cidades, né, a qualquer tempo, eles já têm mesmo os professores da rede municipal, a qualquer tempo pode fechar. Enfim, não depende necessariamente da Prefeitura de Sorocaba, você que é do Sorocaba e região, tá? Você que está acompanhando nosso programa, tem uma associação Amigos de Bairro, tem algum grupo da igreja, independente da denominação religiosa, tem um grupo aí de Rotary, de Lions, enfim. Inclusive o Rotary, uma época, foi patrocinador. Colaborou muito tempo, né? O Rotary. Tá? Então, se você é de um grupo desses e quer levar o projeto para uma comunidade que tenha público para isso, é só se conversar com a professora Bia. Por onde? Qual é a forma mais fácil? Então, o mais fácil seria por e-mail, né? Que eu olho o e-mail 2 vezes por dia, ou, se preferir, deixa recado, porque na secretaria do programa, ela não fica aberta todos os dias. Então, o mais fácil é via e-mail. Tá, qual é o e-mail, professora? É Beatriz, com Z, .magagna, né, M-A-G-A-G, mudo, N de navio A, @prof.uniso.br. Só pode repetir, por favor? Beatriz.magagna@prof.uniso.br. Muito bem. Senhora Beatriz, sucesso para a senhora. Tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita, agora completando 20 anos do programa. A senhora já está se envolvendo com isso, né, para fazer essa discussão da importância do projeto,
tá? Para toda a região. E me coloco à disposição das pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, é só entrar em contato comigo que eu irei com o maior prazer. Tudo bem. O programa News Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o nosso Facebook, o News Comunidade. Curta lá. E se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!